Olá a todos, meu nome é Letícia Estras e eu irei apresentar o trabalho intitulado como Fatores que influenciam o padrão de viagens de um campus universitário localizado em uma cidade de pequeno porte. Este trabalho foi desenvolvido por mim, a minha colega Raquel, a colega Xana, da URGS, e orientado pelo professor Alejandro Ruiz Padillo. Nós somos da Universidade Federal de Santa Maria, do Laboratório de Mobilidade e Logística. Com uma breve introdução ao tema, as universidades elas atuam como polos geradores de viagens, ou seja, possuem uma capacidade de gerar uma grande quantidade de deslocamentos que podem ser realizados por variados modos de transportes. Esses deslocamentos eles causam impactos que podem ser econômicos e especificamente a circulação, que é o tema desse trabalho. As universidades, assim como outras instituições de ensino, elas diferem de outros PGVs devido a algumas particularidades, como horário de início das aulas e também perfil dos alunos. Com o programa Reúne, criado em 2007 pelo governo federal, houve uma expansão das universidades com a criação de campos universitários localizados no interior do estado. O que se sabe da literatura é que essas cidades de pequeno e médio porte, elas costumam ter uma maior carência de estudos voltados ao âmbito de transportes, assim como também uma carência de planejamentos e implementação de planos de transportes. Assim, o objetivo desse trabalho foi identificar os fatores que influenciam o padrão de viagens de um campus universitário localizado na área central de uma cidade de pequeno porte. Também poder prever o comportamento da mobilidade com a mudança do campus para um novo endereço em uma região mais afastada da área central. O cenário de estudo deste trabalho corresponde ao campus da Universidade Federal de Santa Maria, em Cachoeira do Sul. Cachoeira do Sul é uma cidade que possui uma população de quase 84 mil habitantes, sendo considerada uma cidade de pequeno porte. O campus iniciou suas atividades em 2014 com 4 cursos de Engenharia e Arquitetura e Urbanismo. E uma particularidade é que quando o campus iniciou suas atividades, as instalações permanentes não estavam construídas. Então, houve uma alocação das atividades de uma forma provisória em alguns prédios da área um pouco mais central da cidade, como pode ser visto no mapa. E o campus tinha previsão para ser construído em uma área um pouco mais periférica da cidade, como pode ser visto aqui em cima, em que não possuem tantas habitações no entorno e também atividades. Como metodologia, a coleta de dados se deu através de uma aplicação de um questionário de pesquisa à comunidade acadêmica. Inicialmente, contava com questões que descreviam o perfil e as características pessoais, como sexo, idade e renda dos entrevistados, e o segundo conjunto, então, contempla questões relacionadas à caracterização dos deslocamentos em si, tais como qual modo de transporte utiliza, quais são as preferências, as barreiras, as motivações voltadas à mobilidade sustentável e também ao transporte público. A análise dos dados, ela foi feita a partir de uma análise fatorial exploratória, que corresponde a uma técnica estatística multivariada, que é aplicada a um banco de dados com o objetivo de obter uma estrutura entre as variáveis. De uma forma visual, a formação da estrutura das variáveis é representada pela figura direita, em que, considerando um conjunto X de variáveis, as interrelações entre essas variáveis conseguem formar o que chamamos de fatores. A formulação geral da estatística desses fatores é apresentada pela equação à esquerda, em que os fatores são formados através de uma combinação linear entre essas variáveis, e essa combinação ela é feita através do somatório do produto entre os coeficientes e as variáveis padronizadas do modelo. Dentro do processo que é feito no modelo, são realizados alguns ajustes através de critérios de adequabilidade, como matriz de correlação e também matriz de comunalidades. Como resultados do questionário foram obtidos 504 respostas, o que superou uma amostra mínima que foi previamente calculada. No modelo foram incluídas 105 variáveis inicialmente, e dentro desse processo de adequação, conforme a aplicação da técnica, permaneceram apenas 78 variáveis que foram agrupadas em 25 fatores. Em decorrência de algumas limitações de tempo impostas, nos próximos slides eu irei apresentar apenas brevemente alguns desses fatores que foram obtidos, que vão de encontro com o objetivo do trabalho. Estão aqui, então, representados alguns desses fatores obtidos, como forma de entendimento do procedimento aplicado nesse trabalho. Uma característica é que o modelo ele gera os conjuntos de variáveis que foram agrupadas nesses fatores, mas não atribui nome a esses fatores. Então, houve um processo de entendimento dos resultados, esse trabalho foi feito entre os autores do trabalho, para a nomeação desses fatores de acordo com o que cada fator representa quando agrupado essas variáveis. Então, como fatores relacionados ao padrões de viagens e fidelidade aos modos de transportes, verifica-se que existem fatores relacionados à fidelidade ao carro,
a fidelidade à motocicleta, ao ônibus, assim como algumas predisposições para utilizar modos de transportes ativos e também coletivos. Como forma de compreender um pouco mais a relação entre essas variáveis, chama atenção para o fator 1, que corresponde à fidelidade ao carro. A primeira variável inclusa nesse fator é a utilização do modo de transporte carro, então é uma variável ok dentro desse fator que corresponde à fidelidade ao carro. No entanto, a segunda variável ela relaciona o modo de transporte a pé. À primeira vista, né, é um agrupamento incomum desses dois modos, sendo que relaciona a fidelidade ao carro. No entanto, a carga fatorial negativa dessa variável que eu comentei mostra que eles podem atuar atualmente como concorrentes, ou seja, a escolha de um nunca levará à escolha do outro. Conforme uma das perguntas, qual modo de transporte que as pessoas utilizam atualmente, esses dois modos de transporte eles correspondem a quase 90% dos deslocamentos, sendo que quase 60% é a pé. Isso ocorre pois a localização do campus atualmente é na área central e é uma cidade de pequeno porte, então onde muitos alunos acabaram residindo próximo à universidade por verificar algumas vantagens disso, relacionada principalmente à disponibilidade de serviços e moradias nessa área. Porém, com a mudança do campus para a região mais afastada, esses deslocamentos eles sofrerão com certeza algumas mudanças. Trazendo também o fator 3 para essa discussão, que refere-se à fidelidade à motocicleta, vemos que existem variáveis em comum relacionadas à posse do veículo, respectivamente para o carro e a moto, sendo elas a utilização do modo de transporte atualmente, também a predisposição para utilizar no futuro e a posse desse veículo. Esses perfis eles correspondem ao perfil do usuário cativo, né, que dificilmente trocará seus modos de transporte, sejam quaisquer melhorias nos outros modos de transporte. Então, é necessário que, com a mudança do campus, né, seja evitado esse perfil de usuário cativo. Adicionalmente, também foram verificados alguns fatores relacionados às viagens individuais, que então descrevem esses fatores relacionados à verificação de vantagens de dirigir sozinho, né, devido a algumas facilidades, como é o fator 13, por exemplo, algumas outras atividades que realiza antes e depois da universidade, como também aquele que dirige sozinho porque não enxerga vantagens em outros modos de transporte, que é o fator 14. Com a mudança para o novo campus, né, deve-se evitar ao máximo o estímulo de usuários cativos na comunidade acadêmica, uma vez que, com o aumento da distância de deslocamento, haverá sim um aumento da necessidade de utilização de modos de transportes motorizados. Como alternativa, também foi identificado o fator 15, que envolve, então, alguns incentivos para o uso do ônibus. Como motivações para o uso do transporte público, envolvem a melhoria das condições dos veículos, aumento da frequência desses veículos, a segurança pública e também uma tarifa a um valor menor. Então, para finalizar as discussões dos resultados, também foram identificados alguns fatores relativos às barreiras para o uso do transporte ativo. O fator 7 inclui, então, barreiras de segurança para a bicicleta, o fator 8 relaciona barreiras do ambiente construído e físico para a mobilidade a pé, e os fatores 9, 10, 11 e 12 envolvem barreiras relacionadas aos dois modos de transporte, que incluem, então, cansaço, esforço físico, barreiras de tempo e também a questão de possuir filhos. Aqui percebe-se uma das principais vantagens da utilização da técnica, que inicialmente no modelo foram inclusas 35 variáveis que envolvem esse tema, e com o processo de adequação restaram apenas 14, e que nesse momento elas foram agrupadas em 6 fatores. Como considerações finais desse trabalho, a análise fatorial exploratória, a aplicação dessa técnica ela foi satisfatória, uma vez que permitiu, né, que foram identificar esses fatores que influenciam nos padrões atuais e também práticas futuras. Esses resultados eles podem auxiliar no desenvolvimento de um plano estratégico que contemple medidas para promover uma mobilidade sustentável e também inclusiva no novo campus. Como trabalhos futuros, sugere-se a exploração dessa técnica em outros campos universitários, assim como também fazer um comparativo dos novos padrões com a mudança do campus e também averiguar, através de medições, o impacto da implementação de algumas medidas que foram propostas. Aqui algumas referências utilizadas na elaboração desse trabalho. Muito obrigada pela atenção de todos.